Bem, caros alunos, sejam bem-vindos então oficialmente a esse nosso encontro, nossos encontros aí quase semanais, para falar e esclarecer algumas dúvidas de algumas ferramentas que acontecem então na própria educação à distância, esclarecer algumas principais dúvidas que vêm a ocorrer agora, principalmente em 2024, pensando principalmente agora nas provas presenciais. As provas voltam a acontecer presencialmente e nisso surgem então muitas dúvidas dos alunos, surgem então muitos questionamentos, Professor, estava sempre fazendo minhas provas agora em casa, no conforto do meu lar e de repente agora mudou, voltaram as provas presenciais e vamos então a um guia rápido sobre as principais dúvidas que ocorrem então nessa temática específica sobre as provas em si, Primeiramente, saber que se o nosso curso ele tem essa prova presencial, saber que todos os cursos de graduação existem provas naturalmente regulares, que acontecem, ou melhor, aconteciam no próprio polo de apoio presencial. Mas nem todas as provas, então, elas são feitas exatamente no polo. Existem algumas provas que o aluno faz realmente no conforto do seu lar, faz realmente na sua casa, consultando o próprio material, que são as atividades pedagógicas, então, aí mais online. Agora, voltando então às provas presenciais do polo, claro que nós temos todo um calendário acadêmico que será informado e já está sendo realmente anunciado para os alunos dessas provas presenciais então que vão ocorrer. Alguns ícones é importantes que vocês se atentem, como os ícones de avisos, que vão ter alguns pop-ups indicando então algumas informativos do próprio Centro de Mediação Acadêmica com esses avisos em si, indicando então o período de avaliação dentro de cada disciplina vigente. Então essa avaliação que vai ocorrer então dentro de cada disciplina, Uma outra pergunta que nos surge também é se, professor, eu devo obrigatoriamente voltar a fazer essas provas de forma presencial no polo? Bem, legalmente, até para esclarecer, a prova online ela foi, de certa forma, deliberada por uma portaria chamada a Portaria 343 de 2020, de março de 2020, que ela foi então válida para esse período pandêmico, e não, até então que nós estávamos vivenciando, a qual os alunos não poderiam vir ao polo, uma questão de distanciamento social, E oficialmente esse período dessa portaria, ela terminou então no Brasil dia 5 de maio de 2023, ou seja, já vai quase um ano que terminou o período. Então, de forma bem escalonada, com datas já previamente distribuídas ao longo do tempo, vamos voltar realmente mais ao que era na normalidade, principalmente no período pré-pandêmico. E nisso, com essas provas, os alunos então da graduação serão então realizadas então a partir de então presencialmente. Mas, professor, quando eu devo fazer essas provas de forma presencial? Bem, não se apavore, não significa agora, nos próximos módulos, você já deve sair correndo para fazer essa prova presencial no polo. Mas cada escola superior de educação, cada escola superior em si, seja da Politécnica, da área de gestão, superior de educação, humanidades, línguas, enfim, tem o seu calendário específico desses encontros, dessas provas. E é muito importante que você, aluno, tenha acesso a esse calendário específico. Depois, inclusive, vou colocar aqui para vocês terem noção do calendário, digamos, para esse ano. O que se espera para cada escola em relação às provas, então, presenciais. Professor, mas como eu posso agendar a minha prova presencial no polo? Para realizar essa prova presencial no polo, você então pode fazer isso diretamente dentro do AVA, lá no ícone específico chamado Avaliações, tem lá um link lá no canto superior mais à direita da tela chamado Agendar. E é lá naquele ícone Agendar que você vai então fazer esse agendamento no polo que você vai fazer então. E é simples, você vai siga esse passo a passo, avaliações, localize-se nesse canto lateral esquerdo da tela ali, agende a sua avaliação e depois desenvolva a sua respectiva avaliação. Mas, professor, o que eu devo levar então
para o polo na hora dessa prova presencial? Bem, é importante você levar o seu documento de identidade, né, com foto ou para carteira estudantil, para que você se identifique, né, na secretaria acadêmica, para que realmente é você que está fazendo então aquela prova específica. Professor, mas eu moro longe, né? Eu não posso ir ao polo. O que eu devo fazer? Bem, primeiramente, até chamar a sua atenção, que para a realização de forma presencial no polo, né, é um compromisso acadêmico seu enquanto estudante, um compromisso obrigatório seu, e pensando nesse compromisso, né, o retorno, né, dessas provas ao polo, após essa pandemia, ele está sendo então organizado então de forma então escalonada. Ou seja, né, você então não precisa se deslocar com uma certa frequência, né, e poderá também se organizar com uma certa antecedência para ir ao polo fazer a sua prova, ou qualquer polo que fique próximo então, né, da sua casa. E se preferir também você pode solicitar uma própria transferência de polo, se for o caso. Professor, eu moro em Curitiba, né, estou matriculado num polo de Balneário Camboriú, como é que eu faço para fazer minha prova presencial? Você pode também transferir o seu polo para Curitiba, né, e além de tudo ter acesso aos seus livros didáticos e fazer suas provas presencialmente então nesse polo específico. Mas professor, as provas elas serão presenciais apenas para a graduação ou também a pós-graduação ela tem essa presencialidade obrigatória? Bem, os cursos de pós-graduação, eles permanecem então com provas online a princípio, né? Os cursos de graduação que vão retornar então com essas provas mais presenciais em uma fase por ano. E aí eu chamo a sua atenção que você não vai ter que vir todo o módulo ao polo para fazer as provas presencialmente. Vai ter um período específico nesse ano, em 2024, para que você vá então ao polo de apoio presencial e desenvolva então a sua prova específica. E por isso já está sendo, né, alertado para os alunos se organizar. Eu sei que eu, por exemplo, que sou da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, eu sei que no módulo B1 serão as provas presenciais, ou seja, lá para agosto, setembro e média, então já devo me organizar para que daqui a tantos meses devo me organizar então para ir ao polo desenvolver essa prova então presencial. A duração dessa prova, né, e a quantidade de tentativas permanecem as mesmas, professor? Sim, as provas objetivas, elas geralmente têm 3 tentativas, né, e até 90 minutos para desenvolvimento dessa prova. Ou seja, sempre a maior nota permanece, então, por mais que você tenha tirado ali 9, 8, que é uma nota excelente, né, você pode esgotar mais as tentativas para tentar alcançar o maior ranqueamento, né, que é a nota 10. E o tempo, então, 90 minutos, ou seja, né, quase 1h30, praticamente 1h30 para você desenvolver aí a sua prova, essas 10 questões de múltipla escolha, geralmente 4, 5 alternativas ali de múltipla escolha. Professor, mas na matrícula não me avisaram nada que essa prova ia voltar a ser presencial e de repente sou pego ou sou pega de surpresa. Bem, lembrando que a prova online ela foi uma deliberação, né, dessa portaria 343 de 2020, válida pelo período pandêmico. Isso é muito importante deixar claro. E que oficialmente termina, né, no Brasil em 5 de maio de 2023. Então, a partir dessa data, vocês, como alunos, né, voltarão a desenvolver suas provas presencialmente, né, no polo, também com datas aí bem definidas. Professor, mas lá na outra faculdade, né, a prova não é presencial, a prova é online. Como é que eu posso fazer isso? Bem, é importante entendermos que o próprio centro, né, acadêmico da Uninter em si, ela segue integralmente as diretrizes do próprio MEC e as deliberações então do encerramento dessas provas então a partir de março de 2020. Pensando nisso, então as provas, né, elas voltam a ser presencialmente até para alinharmos então essas deliberações do próprio Ministério da própria Educação. Professor, agendei, mas eu faltei a prova presencial e agora eu vou perder as minhas tentativas? Não, em caso de não comparecimento, esse agendamento que foi feito então para realizar essa prova especialmente, você então poderá realizar um novo agendamento, né, para que você vá ao polo. O importante disso tudo é que você esteja dentro daquela data limite para você então agendar a sua prova, né, ou fazer realmente esgotar as suas tentativas.
Lembrando para casos de alguns regimes especiais, como por exemplo, professor, eu sou portador de uma enfermidade, ou eu sou gestante a partir do 8º mês de gestação, estou em licença maternidade com mãe adotante, ou eu sou um aluno, né, militar ativo no serviço mesmo do próprio país. Então, nesses casos, vocês solicitam lá no ícone específico dentro do aba de vocês chamado Serviços, né? E localizem esse serviço e entre com um tratamento especial para que você tenha, então, algum tipo de vantagem nesse sentido. Professor, o prazo de correção dessas provas, sejam objetivas ou discursivas, elas mudarão? Não. O período de correção, elas permanecem o mesmo, né? Principalmente a prova objetiva, o resultado ele já sai na hora, né? Se eu tirei 7, 8, 9, geralmente se eu tirei um 7, um 8 na graduação, eu tenho mais 2 tentativas para tentar ranquear um pouquinho mais a nota, então isso é um privilégio também. E lembrando, né, quando pensamos nas principais dúvidas referente às provas presenciais, são essas. Qualquer dúvida aí também, vocês podem entrar em contato, né, com o próprio polo de apoio presencial para qualquer mesmo tipo de dúvidas que vocês possam vir a ter, qualquer tipo de questionamento que vocês possam vir realmente a recorrer a esse respeito. Joia? Um abraço a vocês e vejo vocês em outros momentos. Tchau, tchau.